Hoje, eu quero aí dizer para todos, sejam bem-vindos, né, a esse encontrão aí especial, né, de louvor a Deus. Bom, já que esse encontrão tem esse tema, antes da gente começar aqui a ensinar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para algumas pessoas aqui. Conforme dizia o convite do culto de hoje, quem é o convite do culto de hoje? Foi porque o convite foi postado aonde? No grupo da igreja. E estava escrito uma coisa no convite. Vocês se lembram? Vocês se lembram o que estava escrito no convite? Qual era a chamada? Estava escrito, como é que é? Venha aprender a louvar a Deus. Venha aprender a louvar a Deus. E é isso que nós vamos fazer aqui. Quem tem fé de sair daqui hoje é levita? Tem fé, igreja? Quem tiver fé de sair daqui hoje levita, vai sair daqui hoje levita. Vocês duvidam? Ó, nós vamos aprender a louvar então. Todo mundo olha aqui para mim e façam assim. É a melhor forma de eu te ensinar a louvar a Deus. Pensando bem, eu acho que essa não é a melhor forma de eu te ensinar a louvar a Deus. Para você aprender a louvar a Deus, você precisa aprender pelo começo. Tem que aprender pelo começo. Então vamos começar pelo começo. Que começo? O começo é o significado de louvor. Qual é o significado de louvor? O Guilherme tem a resposta, Guilherme? Celebração ou manifestação honrosa. Homenagem ou louvação. Olha só, o significado de louvor é o quê? Celebração ou manifestação honrosa. Até como exemplo aqui, né? Uma homenagem, né? Louvação, olha só que legal. E o significado de louvar? Louvar é o ato de louvar, é o ato de enaltecer, para glorificar algo ou alguma coisa. Exaltar é a ação de alguém ou de uma divindade. A nós sabemos que é o único merecedor de ser louvado. A nós sabemos que existe um só Deus, e para chegar até Ele existe só um caminho, que é pelo seu Filho, Salvador Jesus Cristo. Então o significado de louvar, né? Louvar é o ato de louvor, é o ato de enaltecer, é o ato de glorificar algo ou alguma coisa, né? Uma ação de alguém ou de alguma divindade. Nós que somos cristãos, nós sabemos que só existe um que é digno de toda honra e de toda glória, que é quem? Jesus. É o nosso Senhor Jesus, porque só existe um único Deus. E só existe um único caminho para chegar nesse Deus. E a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então só existe um Deus. E o caminho para chegar até esse Deus, só existe um caminho, o caminho. Ele não é um dos caminhos que existem, como muitas pessoas falam, né? O importante é servir a Deus, não importa onde, como, não importa qual religião. Não. Todos os caminhos levam a Deus. Essa frase você já ouviu muitas e muitas vezes. Mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E por isso Ele merece todo louvor, toda adoração. Bom, vocês então aí entenderam, né, o significado de louvar. E em alguma parte está escrito que louvar é cantar? Não. Em algum significado aí, saindo do significado de louvar é cantar? Para pensar aí. O significado não é cantar, o significado é exaltar a Deus. O cantor canta no mundo do palco e o levita canta no altar, canta
para Deus. Aqui. Realmente, essa é a diferença quando a gente acabou de entender o significado. Bom, se eu falar que o cantor canta no mundo, tá certo. Tá certo. O cantor, ele canta no palco, canta no mundo. Mas o levita, ele não canta. Porque não é esse o significado. O levita, ele louva a Deus. Ele exalta a Deus através deste louvor. Então vamos fazer aqui, tentar entender o que Deus quis passar. Parece a mesma coisa, né? Nossa, é a mesma coisa. Mas não é. Porque louvar a Deus significa, louvar a Deus não significa que você precisa ser um músico ou ter uma voz bonita para estar louvando a Ele. Existe essa diferença. As igrejas, elas dizem assim. Olha como as igrejas dizem. Quando eu falo as igrejas, eu estou dizendo da igreja também onde eu vim. As igrejas tradicionais aí, elas falam que nem todo cantor ou músico é um levita. Tá certo? Não tá certo? Mas todo levita é um cantor ou músico. Elas afirmam isso. Que nem todo cantor é um levita, mas todo levita é um cantor. As igrejas afirmam isso e treinaram nós a achar que é dessa forma que funciona. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha, a gente consegue entender o quê? Consigo entender que é diferente. Nem todo cantor ou músico é levita, isso é fato. E nem todo levita é um cantor ou músico. Porque o significado de levita não é ser cantor, não é ser músico. O significado não é esse. Vocês não precisam acreditar na minha palavra. Nós vamos pensar conforme a palavra de Deus. Já que ser levita não se resume apenas na música, né? Mas no cuidado das coisas de Deus. Olha só, o que a Bíblia diz? Presta atenção, preste bastante atenção. Os levitas, né? O termo levitas, ele vem do Antigo Testamento e se referia aos descendentes de Levi, né? Da tribo de Levi. Você lembra da tribo de Levi? Era uma das 12 tribos. E o termo levita, que a gente tanto usa, é um termo que vem, né, referente, né, a esta tribo de Levi. Os levitas, eles tiveram destaque entre as tribos por terem se posicionado a favor da adoração a Deus, ao Senhor. E quando parte do povo adorava um bezerro, vocês se lembram daquela cena? Quem aqui já leu na palavra e nós já pregamos? Vocês lembram quando Moisés precisou se ausentar por um tempo no monte de Deus para falar com Deus? E o povo fez o quê? Criou um bezerro porque precisava de algo físico para adorar. Às vezes o humano é isso, né? Que precisa ter algo físico para acreditar. Quando o Deus verdadeiro, o Deus que eles não podiam tocar, libertou eles da escravidão do Egito. Mas olha o povo cego. E ali o povo todo naquela cegueira, quando Moisés desce, né? E Moisés vem tomar aquela atitude. Os levitas foram aqueles que tomaram a decisão. Eles escolheram ali, né? Eles se posicionaram a favor da adoração somente a Deus. Eles se posicionaram a favor disso. E aí, por causa disso, né, veio esse termo, a partir desse momento que os levitas, preste atenção, os levitas, a partir desse momento, eles foram separados como servos de Deus, numa espécie de sacerdócio. Esses levitas, né, que era formado pela família de Arão, né, e seus auxiliares ali, esses sacerdotes, né, esses levitas, eles ali louvavam
a Deus, mas eles louvavam conforme o serviço dele, né? Eles louvavam ali, ó, segundo a palavra de Deus, Números 3, se você quiser anotar, Números 3, 2 ao 9, diz que eles eram incumbidos de cuidar do tabernáculo, que era a igreja móvel daquela época, a gente já ensinou isso aqui, né? A igreja em tenda, o templo de tenda daquela época. Eles cuidavam dos utensílios. Olha a função dos levitas, olha o que é ser levita. Ser um cuidador, olha só. Eles cuidavam, né? Eles cuidavam dos utensílios, do deslocamento dos objetos durante a viagem no deserto, porque eles não ficaram fixos no lugar. Por isso que era um tabernáculo, eram tendas, e conforme eles iam apontando e partindo, os responsáveis sempre de estar ali cuidando, né, dos utensílios, das coisas de Deus, eram os levitas. Ou seja, o que é que os levitas faziam? Louvavam a Deus através do cuidado pela obra. Eles louvavam, resumindo, né? Os levitas louvavam a Deus através da escolha de permanecer incorruptíveis primeiro, porque eles louvaram a Deus lá atrás quando eles escolheram que só poderia existir adoração a Deus. E se você for ler a palavra, né, você vai ver algo bem forte. Houve uma guerra sobre isso, né, nós já pregamos isso. E você vê a escolha que eles fizeram de adorar a Deus. E essa escolha, primeiro louvou a Deus, essa escolha louvou a Deus. O maior louvor da vida deles foi essa escolha primeiro, em primeiro lugar. E depois eles louvavam a Deus de que forma? Eles louvavam a Deus cuidando da obra de Deus. Que coisa, né? Quando a gente para pensar, sabe, sobre isso, a gente vê que louvar a Deus através das canções da nossa boca é um dos atos de louvores a Deus. Mas nós não devemos deixar de louvar a Deus com a nossa vida. E é isso que é o levita. Ele fazia com que a vida dele estivesse no cuidado. O levita ele tinha a vida dele no cuidado das coisas de Deus, a vida dele na adoração a Deus, né? E eu fiquei pensando muito nisso, porque Deus me esclareceu isso. Deus me esclareceu sobre o que é ser levita de fato. Está acima do que as pessoas, do que as igrejas tradicionais às vezes colocaram na nossa cabeça do que é ser levita. O levita precisa ter um microfone na mão se ele é um levita, senão ele não é levita. Então, preste bastante atenção. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, de forma desenhada, eu pedi para que algumas levitas aqui da igreja trouxessem algo físico, um objeto marcante no ministério delas. E ninguém trouxe aqui o microfone. É tão fato isso que quando eu chamei elas e pedi para elas trazerem um objeto marcante que simbolizasse algo importante, algo marcante no ministério delas, elas me trouxeram aqui algumas coisas. Eu vou começar aqui pela Aura Bianca. Vem cá, Aura Bianca. O que você trouxe daqui? Segura aí, segura aí. Vamos lá. Essa caixa, ela possui o quê? Todos os propósitos da igreja, desde quando eu comecei na igreja, né? Desde os meus 12 anos. Desde os 12 anos de idade dela, todos os propósitos da igreja, ela guarda nessa caixa. E essa caixa, ela é tão famosa, ela já participou aqui de um teatro, em aula. Vocês lembram o papel que a Aura Bianca fez? Quando ela vendia as promessas para o diabo, vocês lembram? Sim. E aí, ela trouxe a caixa para simbolizar como se ela tivesse um personagem ali, estivesse entregando as promessas.
E sabe o que é mais legal aqui? O diabo nunca vai ver aquilo se tornar realidade. Porque às vezes algumas pessoas, elas louvam a Deus através do teatro. Quantas pessoas louvaram a Deus através do teatro? Quantas pessoas foram usadas por Deus neste altar através do teatro? E aí, quando elas desceram daqui, ao invés de elas aprenderem com um personagem, ao invés de elas aprenderem para a vida delas, é aquilo que ela passou para as pessoas, elas se permitiram cair naquele mesmo erro de vários. Se permitiram cair no mesmo erro daquilo que um dia foi interpretado aqui no altar. Mas você sabe que uma pessoa que louva a Deus de verdade, ela louva a Deus em qualquer situação. Quando eu olho para o Breviano, eu vejo força. Eu vejo que um dia ela fugiu de casa porque ela foi impedida de adorar a Deus. E aí algumas pessoas vão falar que é absurdo ela ter tomado essa decisão. Mas quantas pessoas fogem de casa para se encontrar com o namorado, engravidar, para ir para a balada? Você deve conhecer alguém que pulou a janela um dia para fazer isso. Mas para as coisas da fé, as pessoas são tão... Por isso que a Bíblia fala, eu não gosto dessa palavra, eu só não gosto dessa palavra. Os filhos das trevas são mais hábeis, habilidosos, que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles não medem esforços para cometer o pecado, mas os filhos da luz, eles medem esforços para trabalhar para Deus, eles medem esforços para dizer não ao pecado, eles medem esforços para permanecer na fé, para vencer a tentação. Ele fala, é difícil demais. É difícil, eu sei que eu não tenho que consertar, pastora, mas é tão difícil, eu já estou acostumada. Não pode ser desse jeito. Esse objeto, que na verdade reproduz tantos objetos aqui dentro tem muitas coisas que louvaram a Deus ali. Quando ela orou sobre aquela situação, aquilo foi um louvor a Deus. Quando ela disse não diante de uma tentação, um propósito que a ajudou, aquilo foi um louvor a Deus. Quantas lembranças tem de louvor aí? Né, obreira? Se eu falar para você aí de uma lembrança, você consegue aí falar rapidinho, nós não combinamos nada, você consegue aí falar de algum item rapidamente? Sobre um momento aí em que Deus foi glorificado através de alguma coisa aí? Nós temos aqui vários propósitos, muitos até que a maioria de vocês participaram, os que já estão ou que já passaram pela igreja e estão retornando agora. E dentre tantos propósitos que estão aqui, quero mostrar para vocês esse propósito aqui, ó. Quem lembra daquele vídeo em que a menina, ela cuida daquele menininho que ele era cadeirante? E aí ela vai, ela cuida, e ela vai, ela zela, e a gente recebeu essa cordinha porque ela brincava com ele, né? Ela puxava ele, fazia ele participar ali. E aí a gente recebeu essa cordinha e diz assim, ó, que você não deixe nada nem ninguém te utilizar, que o amor sempre vença. Por que isso? Porque aquela menina, né, ela pegou amizade com aquele cadeirante, ele tinha problema mental, e ela ficou amiga dele, ela ajudou ele, brincou com ele, fez o melhor para ele, só que aí um dia, adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Só que mesmo ele morrendo, ela poderia ter falado assim, bom, eu nunca mais vou ajudar ninguém. Porque eu ajudei, eu fiz a minha parte, porém ele morreu, então não adianta, eu não vou mais ajudar. Eu vou ser egoísta, vou cuidar da minha própria vida. Então foi isso que ela fez. Ela continuou, né? E depois, no final, ela tem a própria. Ela continua ajudando as pessoas, e é isso que a gente precisa fazer sobre as nossas vidas. Ela continua com esse trabalho. Ela continua com esse trabalho de ajudar pessoas que têm problema, né? E das nossas vidas, a gente não pode deixar o amor de Deus esfriar. A gente não pode deixar nada nem ninguém, sabe, nos paralisar. Quantas situações acontecem, né? Quantos problemas se levantam, perseguição, ou muita tentação, muita
fazer a vontade do Senhor acima de tudo. Eu vou seguir esse amor, eu não vou abandoná-lo. Isso é louvar a Deus todos os dias. Isso é louvar a Deus todos os dias. E aí a gente pergunta o que pode ter acontecido na sua vida, que baque, talvez você tenha tomado um dia na sua vida, que te fez deixar de louvar a Deus com a sua vida. Deus, Ele te chama para restaurar o teu coração. Deus, Ele quer restaurar. E como ela permaneceu no trabalho, ela aprendeu sobre isso e permaneceu louvando, mesmo com lutas, com dificuldades, com perseguição, mesmo com situações que se depararam diante dela, ela permaneceu. E essa personagem, ela fez desse menino uma inspiração, né? Esse menino que ela cuidou quando era criança, ela fez uma inspiração de quando ela cresceu, esse trabalho que ela tem. E é uma história real. E assim, nas nossas vidas, a gente precisa aprender que algumas coisas que parecem ser ruins, a gente que é da fé, a gente consegue reverter e tirar o positivo daquilo também. Sabe? A gente consegue, a gente tem força, a gente foi escolhido, nós nascemos para louvar a Deus com a nossa vida, acima de tudo. Nós nascemos para isso. Vire para a pessoa do seu lado e fala: você nasceu para louvar a Deus. Pastora, só para Deus colocando no meu coração, né? Pode ser que a gente não se recorde de todas as palavras dos cultos, né? Às vezes você fala: nossa, não lembro que a pastora pregou no mês passado, não lembro que a pastora pregou no culto passado. Mas saiba que aquilo te fortaleceu. A gente lembra o que a gente comeu na semana passada? Não. Mas aquele alimento nos fortaleceu. Então eu olho aqui, eu vejo que cada propósito, eu posso, sabe, olhar cada um e pensar: nossa, aquele momento, e demorar um pouco para entender, né, lembrar como estava a minha situação naquela vida, mas naquele momento, mas eu sei que aquele momento me fortaleceu. Esses propósitos me fortaleceram. Cada palavra do culto me fortaleceu. Então não pense assim: ai, eu esqueço, eu não vou mais para a igreja, não sei o que eu estou fazendo lá. Não. Cada vez que a gente vem, a gente está se alimentando e está fortalecendo cada vez mais o nosso espírito, amém? Amém. Glórias a Deus. Coloque então, obreira, porque essa caixa ela tem coisas muito importantes aí. Tem tantos momentos de louvor a Deus. Cada vitória, cada propósito que ela recebeu, que poderia não ter feito, ter continuado tudo igual, mas ela seguiu, cumpriu, fez. E Deus a fortaleceu para que ela permanecesse louvando a Ele com a vida dela. Hoje, o nome do Senhor é glorificado através da vida dela e as pessoas veem. As pessoas veem. É engraçado que uma pessoa chegou em mim e falou para mim assim: nossa, você viu a sua discípula brincando? Um dia, ela não teve valor, podia ser considerada da igreja primitiva discípulo de Jesus e ser considerada alguém da nossa igreja, era algo ruim, só que o tempo passou. E aí, não há nada no mundo que não seja revelado, as verdades elas permanecem. E aí como é que fala? Floresceu, porque floriu não, floresceu. Uma fé de uma criança floresceu, uma obreira que está determinada. Todos nós temos condições de lutar e permanecer louvando a Deus através da nossa vida e fazendo com que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. Vem, pessoal. Eu quero chamar aqui outra pessoa. Vem cá, quem é dono desse item aqui, ó. Um sapato, mas aqui é do mundo passado, não é? Quem estava no mundo passado? A gente aprendeu sobre empatia, aprender a calçar o pé dos outros, né? Para a gente poder ser melhor. É isso? O que é isso? Conta para mim o que é. Eu trouxe, quando ela pediu, eu pensei no sapato, porque um dos meus primeiros ministérios foi a evangelização, né? E um dos versículos que a palavra diz é do ide e pregai, né? E Deus me deu o ministério de pegar, de ir na comunidade, de falar sobre a palavra de Deus, de buscar as crianças. E aí eu trouxe também uma foto que eu estou com as crianças, né? E sempre que eu olho essa foto, eu lembro de quando Deus me entregou, porque quando uma das tias, né, que organizava as crianças, saiu, Deus tocou no meu coração de eu assumir esse papel. Eu auxiliava, mas eu não era responsável pelas crianças.
E eu orei, eu pedi para Deus me dar capacidade. Claro, foi um processo. Tem que ser brincadeira. Mas Deus me deu esses dois ministérios. Eu glorifico a Deus por isso e a minha forma de louvar o Senhor é evangelizando, falando da palavra e cuidando dos pequeninos. Então, quando você pensa em louvar a Deus, você pensa nesse seu trabalho. E eu vou falar uma coisa para você. Você louvou a Deus cada vez que você foi evangelizar uma criança, uma pessoa, você falar do amor de Deus. O nome do Senhor estava sendo glorificado. Você estava sendo ali uma verdadeira levita, ao pregar, ao falar, ao fazer, ao levantar o seu domingo 6 horas da manhã, passar na comunidade, acordar todas as crianças, isso logo, né? E acordar todas as crianças, depois voltar para buscar todas as crianças, e assim vencer os seus próprios limites. A pessoa delicada não quis mais louvar a Deus, infelizmente ela se permitiu perder, e oremos para que um dia ela esteja novamente louvando, porque existe uma promessa de Deus sobre a vida dela, mas enquanto isso não acontece, a obra não poderia parar. Deus ia contar com aqueles que estavam aqui. Amém, pessoal? Quem é que estava aqui? Era ela, sem delicadeza, mas disposta a se colocar para se trabalhar, e para Deus transformar. Você não pode esquecer que os levitas veio de Arão, mas você também vai se lembrar que Arão foi um dos que construíram o quê? O bezerro. Então Arão também falhou antes dele entender, escolher a quem ele ia servir e ter esse chamado. Deus transformou. E Deus, ele transforma todas as pessoas. Eu vejo pessoas falando, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para aquilo. Meu amado, olhe, você só precisa de uma coisa: se colocar diante da vontade de Deus. Apenas isso. E aí vai dar tudo certo. Se você tiver a disposição do Senhor, Ele capacita os que Ele escolhe. Ele capacita, não é nós. Não é nossa capacidade, nossa força, nossa glória, nem nossa honra. É Ele. Então acredite, entenda que evangelizar, e quando você evangeliza uma pessoa, Deus está sendo louvado através da sua atitude. Entenda que quando você cuida de uma criança, de um pequenino, como aquela palavra diz ali, você está louvando a Deus. Talvez não com a canção naquele momento, com uma canção, mas você está louvando Ele acima de tudo com a sua vida, com a sua atitude, com o seu esforço de ir lá, de fazer, de se dedicar. Amém, igreja? Que a gente possa permanecer dessa forma. Logo esses pequeninos vão estar aqui, ó, todo mundo reunido em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui quem é o dono disso daqui, ó. Por favor, traz não, já está aqui. Diga para mim o que isso significa. O que é isso? Isso aqui é um fone de ouvido. É um fone de ouvido. O que é este fone de ouvido? É um fone e uma camisa. Isso, é uma camisa. E o que isso significa? Conta pra gente. O fone de ouvido, ele para mim, ele representa o início de quando eu decidi. Vem aqui, ó, porque eles estão com a cabeça torta ali. Isso. Fica, Luísa, desse lado você. Isso, aí fica desse lado, ela fala comigo, com eles ao mesmo tempo. Então, esse fone representa quando eu tomei a decisão de realmente buscar a Deus. Porque eu não sabia orar, gente. Eu não sabia orar e eu tinha muita dificuldade em me aproximar com Deus. E eu estava naquela cena, né, de que se não fosse Deus, eu não teria outra chance, sabe? Eu não tinha o que fazer. E aí eu estava fazendo um curso na época, que era lá em Santana, e eu não conseguia vir em todos os cultos. Então eu ia para o curso e voltava do curso ouvindo louvor. Era a forma que eu tinha, né, que eu encontrei na época para poder me aproximar de Deus, para poder falar com Foi Deus. o início da conversão dela. Sim. E olha só, ela louvou a Deus ao tomar essa decisão de: Senhor, eu não sei orar, mas eu quero, Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero ajuda, através do Teu louvor, eu quero me aproximar de Ti. Para quem não conhece a história dela,
Ela cantou já no mundo, cantava no mundo, viveu no mundo, tinha uma vida no mundo, envolvida com músicas do mundo. Ela esteve envolvida com artista, pessoas que foi o suficiente para ela gerar esse nojo, entender o quão sujo é esse meio do mundo. E ela deixou as coisas dela de lá, que só estava levando ela para a morte. Ela já contou o testemunho dela aqui, de várias situações, de o tempo se matar, de muitas situações. Deus restaurou a vida dela. Sabe quando Deus foi louvado? Quando ela decidiu. Deus é louvado através das nossas decisões e das nossas escolhas. Porque às vezes Deus espera da gente. Porque olha a vida dela, estava perdida e aí ela, numa situação péssima de depressão, vida destruída, Deus falando assim: "Meu filho, eu estou aqui." Mas ela tinha raiva de Deus. Porque ela vivia, né, de uma forma que ela era ateu, né? Ela era ateu. Vivia envolvida com coisas erradas. Então, não bastava ela não ser de Deus, ela era contra Deus. E eu ainda tenho no meu coração que o fato dela ter começado a pegar as pregações da igreja e editar, ainda que ela não era da igreja, mas ela trabalhava com Carlinhos, auxiliava ele nisso, ainda tenho que ali foram sementes, até o dia que a gente conversou e ela decidiu. Deus foi glorificado na atitude. Cada ato que ela louvava, cada vez que ela louvava, cada vez ali que ela louvava uma música, um louvor ali, ela estava louvando a Deus. Mas acima de tudo, Deus estava sendo exaltado pela atitude dela de se entregar a Ele, pela salvação que ela não tinha e ela aceitou receber, entende? Você vai louvar Deus quando você entregar a sua vida para você ser salvo. Amém, pessoal? E essa blusa é o que aqui? Essa blusa, né? Ela foi a camisa do primeiro louvor que eu fiz parte aqui na frente, né? Com um grupo de jovens. Foi até o louvor Eu Me Rendo. E para mim foi muito forte, né? Porque a letra do louvor, ele representava literalmente tudo que eu estava passando, né? O momento de largar tudo, se entregar para Deus, se render para Ele. E para mim esse louvor, ele foi muito forte na minha vida. Eu lembro que até o pessoal falava assim: "Yasmin, você joga tão forte, você está ficando com os joelhos tudo esfolado." E para mim... Eu me lembro. Eu me lembro. Ela assim, e aí eu falava: "Olha, essa intensidade vai machucar o seu joelho, tia." Eu fazia com intensidade quando era do mundo. E não só isso, né? Porque isso faz intensidade para Deus. Porque eu literalmente, eu sentia aquele louvor acontecendo na minha vida, sabe? Eu via aquele louvor como uma profecia para minha vida. Então, para mim foi muito forte esse momento, né? Eu fiz questão de trazer a camisa porque foi a camisa que eu usei a primeira vez que eu louvei aquele louvor. E para mim, sabe, me tocou muito, me tocou demais, porque foi uma maneira de aprender. Falando a respeito de louvor, até o louvor, né, que eu louvei no início, que é o Em Tua Presença, foi o louvor, até era o louvor que eu escutava no fone, quando eu ia e voltava do caminho. Então, graças a Deus, o Senhor pode usar a vida de cada um, sabe, para falar comigo, para poder, a vida da pastora Ana Paula, principalmente, porque quem não sabe, quando eu fui falar com a pastora Ana Paula, gente, não foi para falar sobre os meus problemas, foi para falar do problema de outra pessoa. E Deus ali usou a vida dela para falar comigo. E uma frase que ela falou para mim e que eu quero passar para você pensar hoje se você está com a vida tão ruim lá fora, por que você não tenta Deus? Tenta Ele. Pode ser que dê certo. E ela falou isso porque ela sabia que era certo. Eu sabia. Aí se eu afirmasse, você estava aquela pessoa, sabe aquela criança rebelde que você fala assim: "Vai para lá", ela fala: "Eu vou para lá." Vem para cá, eu venho para cá. Então a gente tinha que falar a língua da sabedoria. Eu falei: "Filha, você já tentou tudo e deu errado tudo. O não da vida você já tem. Tudo errado. O que você tem a perder?" Eu lembro que eu fiz essa pergunta. A pergunta foi: o que você tem a perder? Ela tinha depressão, era isso que ela tinha que
depressão, sabe, a morte, os tempos da morte, era isso. Mas as pessoas, né, elas relutam. E sabe que Deus tocou no meu coração sobre uma coisa importante sobre a roupa aqui do Eu Rindo? Porque você louvou aqui com todo mundo, aqueles louvores que nós fazíamos com os obreiros, os louvores do nosso início, que era um louvor assim, de grupo, né? E nós louvávamos aqui na frente, depois eu vou falar sobre isso. E aí, olha que interessante, um dia ela esteve no palco, sendo o centro das atrações, ela sendo exaltada, sendo ali ela o ídolo. E aquilo não supriu o coração dela. Aí ela está aqui para exaltar ao Senhor. Aquilo supriu o coração dela. Olha a diferença. Porque tem pessoas que elas até louvam, mas elas louvam a si mesmas. Elas se idolatram. E isso não preenche. Porque somente Deus é o dono do louvor. Ele é o dono da nossa vida, o nosso Criador. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero agora chamar a próxima pessoa aqui. Quem é dono desses CDs aqui? Ó? Diz para mim o que isso significa. Bom, essa daqui é uma das nossas vestes de louvor, né? E ela é muito especial para mim porque o primeiro louvor que a gente fez com essa roupa foi o louvor de Atos 2. E essa é uma música, né, muito forte e a gente teve uma consagração para fazer, né, coreografia. E ela marca, né, o louvor e o toque de Deus na vida das nossas crianças através de nós. Eu acho que quem estava na igreja antes da pandemia vai se lembrar que sempre que nós louvávamos essa música, a gente praticamente não ouvia a voz de quem estava cantando a música, porque as nossas crianças faziam coral e a gente dançava aqui, a Bianca, que sempre foi minha dupla, sabe, que a gente praticamente não ouvia a música, porque o som do coral das crianças era tão alto que praticamente não se ouvia o som. E sempre a gente era muito tocado por isso, a presença de Deus sempre enchia muito a igreja, né? E eu acho que isso dava sentido ao que a gente faz. Porque quando a gente vem aqui na frente para louvar, como nós hoje estamos aprendendo sobre a essência, né? O objetivo não é que as pessoas que aqui estão sejam glorificadas. O objetivo é que a presença de Deus flua de nós para tocar quem está assistindo e para que essa pessoa também faça parte do louvor. E as nossas crianças, especialmente nesse louvor, sempre estavam muito envolvidas e acho que essa é a nossa obra, né? Eu vejo que o tempo passou e eu, por exemplo, um dia fui uma dessas crianças, né? Cheguei aqui pela obra que era feita na nossa comunidade e estar agora nesse lugar onde eu louvo para que elas vejam e se espelhem em mim tem uma importância muito grande, porque eu sei que elas podem olhar para mim e saber que Deus pode fazer na vida delas o que Ele fez na minha. Então eu acho que é isso, sabe? Acho que se tem um legado que eu sou muito grata a Deus por poder carregar é esse. É que as nossas crianças possam olhar e saber que eu vim de lá, que eu saí daquele lugar para um lugar onde Deus honrou a minha vida e me permitiu crescer para mostrar para eles que é possível, sabe? Quantas pessoas já estiveram aqui, já estiveram no meu lugar, já estiveram com a gente nesse louvor especificamente, porque é uma dança que foi feita com 2 casais e aí veio a pandemia, os nossos pais não estão mais aqui e a gente, logo quando a pandemia começou a melhorar e a gente decidiu abrir a igreja, esse foi um dos louvores que a gente repensou se conseguiria fazer de novo ou não. E aí a gente conversou e falou, não, a gente vai fazer sim, porque a obra de Deus nunca vai deixar de ser feita. Não importa quantas pessoas não estejam aqui, a gente vai estar. Então foi isso, sabe? As nossas crianças não estão todas aqui ainda, mas as que já estão sabem que não importa se essa dança um dia foi feita de 4 pessoas e agora ela é feita por 2. Enquanto as portas da igreja estiverem abertas, enquanto a gente estiver aqui, a obra de Deus vai continuar. Então é isso que eu vejo quando eu olho para essa rua. A palavra de Deus fala que se não tiver quem ouve as pedras, clamarão. Mas aqui sempre vai ter, porque a gente vai ser uma igreja de levitas.
seremos uma igreja com esse espírito, essa permanência. E sabe o que eu acho importante? Essa coisa do louvor. Você falou uma coisa assim, que transborda nas pessoas, mas isso só é possível com santificação. Às vezes as pessoas vêm e elas querem, pastor, eu quero participar de uma dança. Mas lembra que eu falei que dançar não significa louvar. Louvar é louvar. E para louvar, você tem que transformar aquela dança num louvor. Pessoas lindas, pessoas lá fora têm vozes lindas, que você ouve e se emociona. Mas não tem santidade, não salva, não tem vida. Te oferece uma emoção, talvez uma voz linda ali, mas precisa ter santidade. A pessoa que louva a Deus precisa estar com santidade para ela poder transbordar na igreja a Deus, porque essa é a função. O seu louvor ser tão grande a ponto de você transbordar, o seu louvor ser tão sincero, ser tão intenso em espírito. Isso é importante porque nós precisamos aprender a nos preparar. Nos preparar. Tudo que a gente for fazer tem que ter preparação. Não pode ser feitas coisas de qualquer jeito. A gente precisa aprender a ter preparação. Amém. Amém? Isso significa o quê? Fala para mim. E essa também é uma foto nossa, eu e a Tatá, né, em uma das nossas evangelizações. Como ela falou, nós temos o ministério de sempre ir buscar as crianças, e essa foto, ela representa isso, sabe? Essa questão do cuidado, porque a gente não faz, como eu acabei de falar sobre a dança, né? A gente não faz só a apresentação aqui. A gente, como levita, é parte de todo o processo para que as nossas crianças estejam até aqui, venham até aqui, né? Porque a maioria delas, 99% delas, não tem os pais para buscar e sempre vem por causa do nosso esforço de se levantar e fazer com que elas estejam aqui. E quantas foram as vezes, né, que as pessoas admiraram a nossa obra, mas admirar não fez com que elas tivessem coragem e disposição de querer fazer, porque fazer a obra dá trabalho e a gente escolheu tomar esse trabalho para fazê-lo. E muitas são os que admiram, né? Mas só a gente sabe o que a gente passa. A gente já entrou na comunidade com um tiroteio, com o Leandro Castro foi baleado. A gente já passou debaixo daquela ponte com água na cintura, eu e ela, carregando as crianças. Quando teve enchente, quantas crianças perdiam as casas, quantas vezes a avó separava às vezes as roupas aqui, não era avó, as crianças chegavam pingando, mas elas faziam questão de estar aqui, e às vezes chovia e elas ficavam desesperadas, achando que a gente não ia buscar, porque elas estavam prontas para vir. E quantas vezes, né, às vezes a gente olha o adulto e pensa, e o adulto fala, não, hoje eu vou para a igreja porque eu estou cansado, ou hoje eu não vou na igreja porque está chovendo. Talvez o dia que menos tem gente na igreja é quando chove, mas a gente tinha certeza que podia estar caindo o mundo, a criança podia estar sem casa, porque já aconteceu. Mas aí quando a gente chegava lá, ela estava pronta para vir, e para se aprontar, e para a gente buscar. Então a gente sempre fez isso, sabe? E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder dedicar minha vida nessa obra. E eu sei que, por mais que a gente também olhe para as pessoas e para situações, né? Quando a gente olha para elas e para o desempenho que elas têm e para o esforço que elas fazem de querer estar aqui, a gente enxerga o amor de Deus e sabe que sempre vai valer a pena por eles. Porque Deus nos usa para poder evangelizar e alcançar essas crianças através da nossa obra. Glórias a Deus. E a Tata falou que Eu queria falar uma coisa, aí que eu ia falar no meu, mas eu acabei deixando. Ontem, o meu Facebook me trouxe a lembrança de 4 anos atrás, que um dia a gente, todas as crianças, nessa época chove muito, né? E aí, no meio do caminho começou a chover. E aí nós paramos debaixo de uma cobertura e as crianças estavam dando a hora e a gente não parava. Aí comentava assim, na época a gente não tinha carro. Aí a gente falava assim, as crianças comentavam, tia, a gente vai perder a hora. Tia, vamos logo. Tia, e daí que a gente vai chegar molhado? Não tem problema.
tia, não tô acreditando, você não quer ir então que tá chovendo? E elas começavam, um falando e os outros começavam a repetir. E eu lembro que a gente pegou saco de lixo e colocamos nele, porque eles assim, ó, eles estavam perturbando, eles não queriam ficar parados lá esperando a chuva passar. Eles queriam que o culto vai começar, a gente vai chegar com o culto começado. Por que será que Jesus fala que a gente tem que ter o coração como de uma criança? Sim, e a gente preocupada, eles tomarem chuva e eles preocupados que eles iam chegar com o culto atrasado. E aí a gente falou, tá bom, vocês querem ir? A gente pegou o saco de lixo, colocamos o saco de lixo neles e viemos com um carrega de guarda-chuva, uns com colo, outros arrastando. E eu Facebook me lembrando que é muito feliz, que eu falei, meu, as nossas crianças são isso, e eles são, e nós acreditamos na nossa vida para isso, né? Então ela estava falando das enchentes, das coisas, e aí eu quis compartilhar porque é uma coisa importante, né? Como ela disse, muitas vezes nós colocamos empecilhos para não estarmos aqui e as crianças, elas nunca colocaram, sabe? A gente já teve crianças que perderam a hora da perua, e aí eu estava aqui com o culto começado, quando eu olho para trás do portão, 5 crianças, e eu falo, como vocês chegaram aqui? Ah, tia, a gente desceu na rua de baixo, você não estava, nós viemos andando. Tipo, crianças pequenas. Claro, a gente brigou, falei com os pais, mas eles nunca colocaram empecilho, né? Eles só estão aqui por conta da pandemia. E que nós possamos aprender também a priorizar e a valorizar os momentos que nós temos aqui na igreja como as nossas crianças. Amém. Glórias a Deus. Eu acho importante isso que ela falou de não medir esforços, porque antes a nossa igreja era mais longe, né? Era lá embaixo, onde hoje em dia é a fábrica. E foi quando a gente começou, né? Esse ano vai fazer 12 anos que eu comecei na nossa obra. E quando lá eu estava de 11 para 12 anos, começando a igreja, a vir para a igreja era ainda mais longe. Mas ainda assim a gente vinha. E a maioria dos adultos tinha essa limitação de tem que andar muito, ou a distância é muito grande e eu não vou para a igreja. Mas com as nossas crianças nunca foi assim. Independente do tempo, independente da distância, independente das condições, porque até quando hoje em dia nós temos carros, mas quando não era assim, elas ainda assim tinham vontade, disposição para vir e para fazer isso acontecer. E eu sou muito grata a Deus, sabe, por permitir que a gente faça essa obra, porque a gente também, infelizmente, já passou pela parte triste de se envolver com o nosso ministério. A última coisa, né, que acho que mais me marcou foi socorrer a Carol, que era uma das nossas crianças, que a gente lutou muito para tentar salvar e que quando se tornou adolescente acabou se perdendo dentro da comunidade. E um dos dias que a gente foi buscar as crianças de manhã, ela estava tendo uma overdose, eu tentei socorrer ela no carro, fiquei com ela no hospital, enquanto os médicos tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu. E quando eu cheguei aqui, né, eu fiquei muito abalada. E aí o que a Tiana falou pra gente foi assim, filha, você tentou socorrer ela, infelizmente os médicos não conseguiram a tempo, porque a gente chegou lá já era de manhã, então não teve muito o que se fazer. Mas como a Tiana falou lá pra ela, no caso dela, ele também nos ensinou uma esperança nós temos, que enquanto ela estava viva, a semente da palavra de Deus foi lançada no coração dela através da obra que a gente não deixou de fazer, sabe? E isso é o que a gente precisa guardar no nosso coração, que a gente não vai ter controle sobre a escolha dos outros, sobre o que as pessoas vão fazer, e pode ser que muitos não estejam aqui para cultivar essa semente, mas é importante que a semente seja lançada, porque o dia que essa pessoa passar pelo que ela veio passar, nós não conhecemos o futuro. Uma coisa nós temos que ter em paz no nosso coração é que aquilo que Deus queria nos usar para fazer com que aquela pessoa recebesse, aconteceu. Então por isso que a gente tem que sempre lutar para que a obra continue sendo feita. E pegando o gancho nisso que a Alfreda falou, é que eu quero chamar a próxima pessoa, porque ela falou assim, que quando ela esteve todos os dias a gente lançou a semente, e é isso que a gente ia fazendo constantemente. Infelizmente, no caso da Carol, ela minguou a semente, mas tem aqueles que permanecem. Quando eu pego essa caixa aqui de lembranças, ela tem muitas coisas aqui.
Dentre algumas coisas, tem alguns cadernos. Esses cadernos são de pessoas. Os cadernos são um trabalho, do nosso trabalho. Vocês lembram do Pequenos Discípulos? E existem aqui alguns cadernos, alguns nomes que não estão mais aqui. Alguns nomes que aprenderam a verdade, mas não escolheram pela verdade, se perderam. E esses nomes a gente ora, intercede, continua lançando sementes, e vai ser assim para sempre, amém? Porém, nós não vamos deixar de fazer, porque mesmo que apenas um se salve, valeu a pena por este mundo. O Senhor Jesus veio para salvar aqueles que quisessem. Se fosse um, lembra que Deus falou para Abraão, se tiver um justo, basta um. Quando eu olho para a Verônica, eu vejo essa um. Eu vejo essa uma. Está vendo essa caixa aqui? Cheia de propósitos, de azeite, de óleo. Eu olho para a caixa da ovelha Bianca, que a caixa da ovelha Bianca é um pouquinho maior, né? Essa daqui é só um pedaço da caixa da ovelha Bianca, porque são muitos anos na igreja, não cabem todos os propósitos ali. E quando eu olho para essa caixa, eu olho para essa caixa, eu vejo que ela escolheu seguir os bons exemplos, porque aqui na igreja, em qualquer lugar, funciona assim. Se no nosso serviço funciona assim, tem um bom exemplo e um mau exemplo, qual você quer seguir? Na vida espiritual também. A igreja está aqui e a vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos escolhem se salvar. Às vezes a pessoa, ela, por falta de inteligência espiritual, ela sofre para depois se arrepender e tornar. Mas ela escolheu olhar, por exemplo, para os bons exemplos. Ela olhou, por exemplo, para a Obra Bianca e repetiu o ato da Obra Bianca. Ela repetiu o ato da Bianca de ter ali a sua caixa com os propósitos, com o que foi dado, todos os olhos da consagração. Desde quando ela foi levantada, novinha, quantos anos? 10 anos. A líder mais nova que nós tivemos na igreja. 10 anos. Algumas pessoas falavam assim, isso daí é pouco falha, vai permanecer. Quantos anos você tem? 15 anos. Pois é, logo eu sou dele, em nome de Jesus. E aí eu olho para tudo isso dele e eu vejo permanência. E sabe o que eu vejo? Eu olho para essa roupa aqui que você trouxe com um significado especial. Conta pra gente. Essa daqui foi a roupa do meu primeiro louvor, né? Eu dancei aqui na frente e falando de história que a pastora falou de permanência. Não foi vestido, né, gente? Isso já foi um vestido, tá, gente? Isso era para ser um vestido. E falando de permanência, uma coisa que eu lembro que essa roupa representa foi que todas as pessoas que louvavam comigo, que também usaram essa roupa, não estão mais aqui. E isso representa a permanência também. A caixa em si, né, representa, porque eu tenho o primeiro caderno dos pequenos discípulos, eu tenho de pessoas que estiveram junto comigo e não estão mais aqui, mas isso também traz a esperança. Isso representa muito a permanência, porque as roupas que eu roubava, né, com os outros adolescentes, nenhum deles está mais aqui. Mas, assim como a pastora disse, esse um está aqui, mesmo que tenha um. E uma coisa que eu queria falar, que está aqui dentro da caixa, esse aqui é o óleo da minha primeira consagração, de quando eu tinha 10 anos. Eu, na verdade, vamos falar assim 9, porque foi 5 dias depois do meu aniversário de 10. Mas no externo, assim, quando as pessoas viam, elas olhavam para mim e falavam:
pastora, no dia que eu tive a minha consagração, a minha primeira consagração, eu nunca vou me esquecer do que a pastora disse. Que ela disse assim, que nós devemos ter um coração como de uma criança, coração como da vida Verônica. E eu nunca vou me esquecer desse dia. E assim como eu estava aqui, muitas pessoas me abraçaram nesse dia, que também não estão mais aqui. Eu lembro que, né, na época, um dos meus maiores exemplos, hoje não está mais aqui, mas hoje também olhando para as nossas crianças, eu tenho força, porque assim como elas olhavam para mim e cuidavam de mim, hoje eu também sou essa tia que olha para eles e cuida deles. E essa caixa, tudo isso, representa a alegria que está aqui. Porque essa alegria que em nenhum outro lugar eu achei. E é uma alegria que só tem aqui. É uma alegria que só se encontra em Deus. Porque assim como alguns aqui sabem, no dia de algo que tomou a minha alegria. Porque isso era o que todo mundo falava para mim, todo mundo até na escola. Eu, nossa, você é tão feliz. E eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer do primeiro louvor, do primeiro ano da consagração, do primeiro caderno dos pequenos discípulos. E eu agradeço a Deus por tudo, porque cada momento, por mais que não foi fácil, cada momento que eu tive pessoas do meu lado, algumas não estão mais aqui, mas tem aquelas que permaneceram junto comigo. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Glórias a Deus. E essa roupa dele, ela representa o peso do louvor. Porque você escolheu estar aqui, mesmo com lutas, o diabo luta tanto para que o nome do Senhor não seja glorificado. As meninas sabem disso. O quanto hoje tudo aconteceu hoje para que o louvor não acontecesse, para que este culto não acontecesse. Hoje foi aquele dia em que o inimigo se levantou e Satanás, que deixou de louvar a Deus, porque achou ele que era dono do louvor, quis impedir o nosso louvor. Mas sabe de uma coisa? Ele perdeu. Mas ele não perdeu só hoje, ele perdeu e ele perde a cada vez que você escolhe o certo. Na sua vida, o diabo ganha. Na sua vida ele perdeu, pela sua escolha, pela sua permanência. E isso aqui, ó, é uma prova para as crianças de que vocês podem permanecer, crescer e permanecer. E lute para que o seu coração continue e permaneça sempre como uma criança. Isso foi o que te trouxe até aqui, o que te faça permanecer até aqui. E sobre as pessoas que te trouxeram até aqui, elas foram usadas por Deus para te trazer. Você permanecendo, você estando de pé, você vai ser a porta para salvar as outras pessoas, porque no fundo a gente sabe que sem Jesus não existe vida. Todos nós sabemos que a casa que um dia recebeu o Senhor não saberá viver sem ela. E quando essas pessoas, a ficha cair, se você estiver aqui na fé permanecendo, eles vão te encontrar e saber que você esteve aqui sempre orando e intercedendo por elas. Que seja a nossa vida sempre um louvor a Deus, que a nossa vida seja, sabe? Aqui tem muitas lembranças, né? A primeira líder, o dever da pastora, quantas coisas da vida dela que a gente conhece, que ela era pequenininha, o diabo já tinha um plano de morte para ela, de espírito de morte, de espírito de depressão, de suicídio, de muitas coisas ruins. E Deus restaurou e trouxe ela para ser uma nova criatura aqui para Deus, desde pequena. Que a gente aprenda a louvar. Você sabe quando você mais louvou a Deus? Quando você tomou a decisão de permanecer. Quando você lutou contra as dificuldades que se puseram diante de você. Resumindo aqui, para a gente poder finalizar, se eu fizer agora a mesma pergunta que eu fiz no começo, né? Compartilhe um louvor a Deus que foi marcante. Não
Não precisa ser propriamente uma canção. Eu compartilho aqui com vocês o momento em que Deus foi glorificado através da minha atitude, quando eu fui convidada para fazer parte das esposas dos maçons, das mulheres dos maçons. E eu recebi uma proposta que poderia ter tudo. E aí eu olhei para aquele tudo que o diabo colocava diante de mim e eu falei, não. E dizer isso glorificou a Deus. Dizer isso louvou a Deus. Então, quando você para pensar, você vai entender que Deus, Ele precisa ser louvado com as nossas atitudes, né? Se a gente olhar para o lado, a gente vê as pessoas se perdendo. A gente vê, por exemplo, pessoas que eram da fé se perdendo. A Aline Barros falou a seguinte frase, ela afirmou assim: a Maria Mendonça, ela louvava a Deus quando ela começou. Puxa, ela morreu e ela louvava a Deus, porque a igreja é uma escola de cantores. Eu vou falar para você uma coisa: não é. A igreja não pode ser uma escola de cantores. A igreja precisa ser lugar de adoração. A igreja precisa ser lugar para louvar ao Senhor. Lugar para a gente ter liberdade de agradecer, de louvar, de derramar nossa vida. A igreja é isso. Nós precisamos ser diferentes, ser luz. Esses cantores que comercializam músicas gospel. A pastora aqui, ó, com esse DVD aqui, ó, a gente ofertava a Deus. O custo disso era oferta a Deus, porque nunca foi para a pastora comprar um carro que foi vendido isso daqui. Ela louva a Deus para ter dinheiro, nunca. Era sempre para colocar aqui, ó, na oferta, para comprar pãozinho para as crianças. A gente entregava aqui o louvor, o DVD, na esperança das pessoas comprar, ajudar, comprar para evangelizar outras pessoas. Aquela oferta era para comprar o pão, o suquinho, porque tudo no começo era difícil. Hoje a gente está abençoado, Deus está dando crescimento. Depois o Carlos veio e foi usado também, né, em relação ao lanchinho, ajudar, mas tudo no início lá atrás era bem difícil. A gente não pode perder a nossa essência. A gente precisa entender que a gente precisa louvar a Deus com a nossa vida, acima de tudo. E o louvor a Deus através da música deixou de ser importante? Então, não. Nunca. Esse culto só serviu para te ensinar que esta não é a única forma de adoração. Não é a única forma de adorar a Deus. Ser levita acima de tudo é ser fiel a Deus e fazer a obra de Deus de todo o coração, independente da sua função. Então não fique frustrado se você fala: puxa, minha voz não é tão legal como eu gostaria, eu não posso louvar a Deus. Você é parte do coral de Deus. Você não precisa ter um microfone na sua boca para que o seu louvor alcance o trono do teu Deus. Você que verdadeiramente escolhe louvar a Deus com a sua vida, com tudo, Deus, Ele te honra por isso. Deus, Ele te transforma. O louvor através das canções são tão importantes também, que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos montar aqui um coral. Quem vai fazer parte desse coral são as pessoas que já fazem parte na sua adoração aqui, quando elas buscam o Espírito Santo, elas já fazem parte do coral de Deus. E aí elas vão se preparar para fazer parte do coral que nós vamos ter. Nós vamos criar um coral aqui na igreja. E aí não tem problema. Ah, mas eu não canto muito bem, eu não sei muito bem, mas no coral todo mundo junto. E o nosso louvor vai se achegar a Deus. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos nos preparar, nós vamos fazer tudo que Deus espera que a gente faça com preparação. Vamos nos empenhar, porque para estar aqui na frente, louvando a Deus, a gente precisa já no nosso lugar fazer parte desse coral, com o nosso coração, com as nossas
E ser levita é isso. Quem quiser sair daqui hoje sendo levita, vai sair sendo levita dos outros. Vai sair sendo cuidador da obra de Deus, porque vai decidir que vai ser até a partir de hoje. Vai sair daqui decidido a defender a adoração somente a Deus. Porque é isso que você vai defender a partir de hoje. Vai sair daqui decidido a ser leal, independente dos erros que você cometeu no passado. Mas daqui para frente vai ser diferente. Amém, pessoal?